Fala galera, no vídeo de hoje eu vou abordar os pontos de inflexão na nossa vida. O que são pontos de inflexão? Ponto de inflexão é basicamente uma decisão. Eu não gosto de chamar de pontos de decisão porque decisões a gente toma todos os dias. O ponto de inflexão na matemática é quando uma curva subitamente muda de direção. Então você tem uma linha em um gráfico e ela está indo para baixo. E do nada ela vai para cima. Ou ela está indo para cima e do nada ela vai para baixo. Naquele momento em que ela mudou de direção, isso se chama ponto de inflexão. E eu gosto de chamar essas decisões dessa forma porque é isso que elas fazem. Elas mudam completamente a direção de para onde a gente está indo. E eu vou separar aqui alguns pontos, começando da nossa juventude até quando a gente fica mais velho. E o que eu faria, a minha opinião. Não quer dizer que se você fizer diferente, você vai fracassar. Existem vários caminhos para o sucesso e eu acho que esse já pode ser o primeiro conselho. Não existe fórmula mágica. Cada pessoa vai falar uma coisa. Não significa que aquela é a única verdade. Existem várias pessoas de sucesso no mundo e cada uma trilhou um caminho diferente. E eu vou passar para vocês a minha opinião. Eu acho que uma das primeiras decisões que a gente toma, que são importantes, é quando a gente faz 18 anos e tem que escolher uma faculdade. De que quando você faz 18 anos, você tem que escolher uma faculdade e você tem que fazer aquela profissão por 30 anos. Você tem que ter uma carreira. Eu respondo essa pergunta com uma pergunta. Quando te perguntarem que faculdade você quer fazer, você responde: por que eu tenho que escolher uma faculdade agora? Por que eu tenho que escolher uma faculdade aos 18 anos? Por que eu não posso escolher aos 20? Se você está bem certo do que você quer fazer, beleza, não tem problema, vai lá e faz. Mas isso é muito improvável, a gente muda muito de opinião ao longo do tempo. Aos 18 anos, você é um adolescente burro. Você não sabe de nada. E é simplesmente estupidez tomar uma decisão dessa que vai afetar toda a sua vida. Obviamente existem aquelas profissões que são mais inspiracionais. Eu sempre quis ser advogado, eu sempre quis ser policial. E às vezes acaba que a pessoa segue aquela profissão pelo resto da vida dela. Mas se você tem dúvidas, não se desespere. É por isso que um monte de gente por aí faz faculdade e nem sabe o que está fazendo ali. A pessoa muitas vezes se forma, ela nem exerce, ela vai fazer outra coisa. Ela, sei lá, se forma em engenharia e ela vira cozinheiro por causa de um curso que ela fez de 6 meses, 9 meses. Porque ela gosta de cozinhar. Eu tenho um QI de 150 e eu tenho 18 anos. Eu reitero, você ainda é um adolescente burro. O adolescente ele é burro por natureza. Não falando aqui em conhecimento puro, inteligência bruta, mas saber fazer derivadas e integrais não vai te ajudar a tomar esse tipo de decisão. Nada disso importa se você está tomando decisões ruins na sua vida. Tem um filme chamado Gênio Indomável que explica muito bem isso. Você tem um jovem que ele é extremamente inteligente, mas ele consegue ser extremamente idiota. Ele é burro, mas ele não é burro na questão do hard skills, né, como falam no inglês, aquela inteligência bruta. Ele só toma decisões muito ruins, mas é só porque ele é jovem. E o filme mostra isso muito bem. Mostra esse conflito, essa dicotomia que você tem com um jovem extremamente inteligente e que ele tem um cérebro que ele consegue fazer um monte de coisa muito legal e ao mesmo tempo ele faz um monte de merda. Eu diria que ele nem tem ambição no filme. No filme mostra que ele é um cara que, ele só quer viver a vida dele, ele não tá nem aí. Ele tem um cérebro que um monte de gente queria ter, mas ele não tá nem aí pra isso, ele só quer viver a vida dele. Ele tem, obviamente, os objetivos dele, e no final do filme ele faz isso. Ele corre atrás desses objetivos. Mas esses objetivos eles não têm nada a ver com o que as pessoas imaginavam pra ele. E se você tem 18 anos e você ainda não sabe o que você quer da sua vida, tá tudo bem, cara. É normal, tá? Você não é um idiota porque você ainda não escolheu, nem nada disso. Você não é nem burro nem inteligente. Você só está sendo um ser humano normal, tá? Apesar de, no geral, os adolescentes serem burros, todo mundo passa por essa fase.
É normal nessa fase, sabe? Você só tá sendo mais uma pessoa normal, você tá tendo o problema que todo mundo tem. Quantas pessoas assistindo esse vídeo também não sabiam o que iam fazer aos 18 anos, sabe? É normal. E o conselho que eu dou para você ser um adulto responsável, um adulto que toma boas decisões, você precisa acumular experiências. É basicamente isso que constrói a sabedoria. Se você puder viajar, viaje. Viaje por um ano, sabe? Se você não tem dinheiro e você se arriscaria a fazer um bico em um país ou outro, trabalhar como garçom, trabalhar como gari, viver uma vida meio nômade para você se sustentar naquele país enquanto você está lá, faça isso. Pratique esportes radicais. Para outras pessoas também é legal arrumar um trabalho comum, sabe? Tipo, um vendedor numa loja. Dê um jeito de ter essas experiências. Tenha ela. 6 meses, um ano. Quando você tiver 19 anos, você ainda vai estar meio que na mesma fase, mas essas experiências vão agregar muito para você. Aí você começa, nesse período você vai pensando sobre isso. Mas não coloca tanto dessa pressão de que eu tenho que escolher algo para fazer pelo resto da minha vida. Se você não está pronto ainda, sabe? Às vezes 19 anos você não vai se decidir. Mas essas experiências vão te ajudar e você vai tirar um pouco desse peso das suas costas e isso vai te dar um espaço para pensar. E nessa busca por experiências, não use esse vídeo para ser um adolescente burro. Se você está pensando, eu vou cheirar cocaína, vou contratar 3 prostitutas, aí você só está provando que você ainda é burro, sabe? Tenha bom senso, isso também é importante. Criar essas experiências de viajar, de ter praticado algum esporte radical, elas também vão te ajudar a ser criativo. Ninguém é criativo sentado no sofá olhando para a televisão. Você não vai ter ideias dessa forma. Quanto mais experiências você agrega, mais criativo você é. Eu fiz um vídeo sobre isso, chamado Todo Trabalho é Criativo. Eu vou deixar um card aí para vocês clicarem. Não vou me estender muito nesse tema por isso. Então, se vocês quiserem, dê uma olhada nesse vídeo depois. Outro conselho relacionado a isso é: nunca pare de estudar e agregar habilidades. Agregar conhecimento é importante para que você tenha sucesso. Então sempre esteja se reinventando. A gente vive num mundo dinâmico, um mundo rápido. Então, não acha que você vai ser um vagabundo aí. Não, ainda não vou fazer uma faculdade porque eu estou aqui agregando experiências. Eu vou viajar, eu vou fazer nada. Ou sei lá, não acha que você vai fazer faculdade e depois você não vai estudar. Sabe? Não existe isso. Se você ainda não sabe o que fazer, não fique parado. Faça um curso online, aprende Excel, aprende Power BI. E se puder fazer isso enquanto você viaja, cara, sei lá, melhor também. Você está agregando muitas experiências. Se você não está fazendo faculdade, você tem bastante tempo livre. A nossa adolescência, pela psicologia, ela dura até uns 24 anos. Isso significa que você vai mudar muito até lá. Isso nos leva ao próximo ponto de inflexão, que é quando você começa a trabalhar. O que seria nessa faixa entre 20 e 24 anos? Normalmente é quando a maioria das pessoas coloca uma sentença na sua vida financeira. Elas financiam um carro, parcelam o iPhone em 50 milhões de vezes, porque elas querem ter para mostrar quanto elas estão sendo bem-sucedidas na vida. E na verdade elas não estão. O brasileiro tem essa mania de comprar o que ele não precisa com o dinheiro que ele não tem para impressionar pessoas que ele não conhece. O fato de você ter ou não importa. Quando você estiver na merda, ninguém vai te ajudar porque você tem um iPhone. Se você é pobre, cara, pensa em sair da pobreza, ao invés de ficar mostrando para os outros que você não é pobre. Tente tornar realidade essa aparência falsa que você está tentando construir.
Quem é rico de verdade, muitas vezes não faz nem questão de aparentar isso, porque para ele é algo normal. Então, sabe, financiar alguma coisa é a pior cagada que você pode fazer na sua vida financeira. Principalmente sendo pobre, você financiar uma casa, você arrumou um financiamento por 35 anos e você ainda vai lá e financia o carro. Então, assim, em vez de você começar a fazer dívida cedo, comece a investir cedo. Comece a cuidar da sua vida financeira cedo. Quanto mais patrimônio acumulado você tiver, melhor. E aproveite este momento, entre 20 e 30 anos, que você ainda é jovem, e corra alguns riscos. Ninguém cresce sem riscos. Se você perder tudo com 30 anos, se você estiver disposto a isso, não tem problema nenhum. Você continua trabalhando até os 65. Você ainda vai ter energia para isso. Hoje o mundo nos permite isso. As pessoas estão se aposentando mais velhas. Se você não quer se arriscar, cara, não tem problema. Você não precisa arriscar tudo até os 30 e, sei lá, de repente perder tudo e ter que recuperar. Mas dos 20 aos 30 você tem uma janela muito boa para correr risco. Se você quer aprender um pouco a correr riscos, eu também fiz um vídeo sobre isso, sobre análise de risco. Eu não vou conseguir colocar o card aí porque tem umas limitações no YouTube de quantidade de card que a gente coloca nos vídeos. O ponto de decisão na vida das pessoas, que também é muito importante, é sobre ter um filho ou não. Basicamente, se você não tem condição de se sustentar minimamente, não tenha. Se você não tem condição de sustentar duas pessoas, não tenha. Porque se você é homem, a sua mulher vai ter que parar de trabalhar, porque a gravidez vai acabar impedindo isso, uma hora ou outra. Então, querendo ou não, você vai ter que sustentar a sua família por algum tempo. Então, se você é um adolescente burro, provavelmente você não vai estar preparado para a responsabilidade de ser um pai. Você só está tomando as decisões por impulso. Mas também não fique esperando ter dinheiro para ter um filho, porque senão você nunca vai ter. O nosso padrão de gasto vai aumentando conforme a gente vai ganhando mais dinheiro. Então você sempre vai ter a impressão que você não tem dinheiro para ter um filho. Se você ganha, obviamente, um salário mínimo e daqui a uns 5 anos você está ganhando 10 mil reais, seu padrão de gasto vai aumentar. Você não vai ter os mesmos gastos. Então você, sabe, vai olhar para um filho e vai achar que é caro. Mas não é sobre isso. É uma decisão que é muito responsável, porque ela não é sobre dinheiro e ao mesmo tempo ela é. Porque se você não tiver o necessário ali, tipo o mínimo, se você tiver muito pouco, essa criança vai passar fome. E se você tiver condições para ter um filho, basicamente é isso, cara. Você vai ter que abrir mão de alguns luxos. A sua vida ela muda completamente. Ela não é fácil. Mas vai ter um momento da sua vida que você vai falar, cara, dá, se a gente tá aqui, a gente tá ali. Se tiver uma vida financeira mais regrada, se você não tiver dívidas, você vai conseguir levar isso muito de boa. Não é tão caro assim quanto aparenta. Obviamente que você tem que se preparar para algumas coisas. Tem coisas que são caras, por exemplo, quando você começar a pagar a escola. Mas quando você quer, você dá um jeito, sabe? Ela é uma decisão que ela é muito importante e ela é essa combinação. O dinheiro não é importante, ele é, mas fica ali no meio. Mas no final, cara, a decisão é sua e você tem que saber que você vai precisar dar um jeito, tá? Não vai ser barato, não vai ser fácil, mas é uma experiência inenarrável. Eu sou pai e é simplesmente algo que é impossível explicar com palavras. Mas vamos seguir. Ah, lembrei de uma coisa. Uma desculpa idiota aí que falam pra não ter filho. Ah, o mundo é muito cruel. O mundo vai continuar uma merda. E a única esperança que você pode dar à humanidade é ter um filho. Porque se você sente que a humanidade está ruim, a sua chance de mudar ela é colocando uma pessoa melhor no mundo. Então o seu filho é uma ferramenta para isso. Então essa desculpa também não cola.
Agora, vamos lá, entre 30 e 40 anos, basicamente é a consolidação da sua carreira. Se você quer empreender, empreenda. Mas empreendedorismo também não é tão simples como falam. Não é só largar o seu emprego, empreender e tudo vai dar certo na sua vida. A maioria das empresas no Brasil vai falir. Isso é uma realidade. A maioria das empresas não sobrevive ao primeiro ano e depois elas têm outro desafio que é sobreviver aos 5 anos. Empreender é extremamente difícil. Você precisa conhecer o mercado. E quando eu digo conhecer o mercado, não é porque você vai na academia que você conhece o mercado de academias. Você tem que saber o percentual de pessoas que consomem aquilo que você está vendendo. Você tem que saber que tipo de experiência seu cliente valoriza. Você tem que saber o que é giro. Você tem que ter um controle pessoal da sua vida financeira. Muito boa. Se a sua vida pessoal, se o seu financeiro pessoal ele tá bom, cara, já é menos um problema porque você vai conseguir lidar com o financeiro de uma empresa, tá? Agora, se o seu CPF ele é financeiramente desorganizado, é um pulo para sua empresa falir. Se você não sabe gerir o seu próprio dinheiro, você não vai saber gerir o dinheiro da sua empresa. Então, se você vai empreender e você não tem muita noção do que você está fazendo, dê passos curtos, mas firmes. Não precisa sair do seu emprego. Use os salários do seu emprego para sustentar o seu empreendimento. Evite fazer dívidas, não faça empréstimos. Isso é mais para a empresa consolidada ou quando você tiver uma noção melhor do seu negócio, de oportunidades que você pode aproveitar através desse empréstimo. No começo, use o dinheiro que você tem, vai caminhando devagar e dê passos firmes, pequenos e seguros. E devagar você chega lá. Se você não sabe, estude, aprenda, faça uma pós-graduação, aprenda gestão de empresas, gestão de projetos. Empreender é difícil, tá? Aprenda marketing. O Henry Ford já dizia, se eu tivesse $1 para investir no meu negócio, eu investiria em marketing. Você vai ter que virar um canivete suíço. E o que você não souber, você também pode contratar alguma empresa para te ajudar. Mas, sabe, tem essas limitações. Uma hora vai ficar muito custoso. Você não vai poder terceirizar tudo. Não no começo. Mas não vai nessa de vou largar meu emprego, vou pegar meu FGTS e vou investir. Cara, você só vai se arrebentar. A probabilidade de você ferrar sua vida da sua família é muito grande. E não tome exceções como exemplo. Eu acho que isso também já serve como outro conselho. Não é porque você começou, por exemplo, a empreender que você vai se tornar o João Apolinário amanhã. Não é porque você começou a investir que você vai virar o Lobo de Wall Street. Exceção não é exemplo. O mundo gira em torno da regra. E é muita prepotência sua achar que você é uma exceção. Talvez você se torne um dia, mas isso vai ser no futuro. No momento, você tem que se comportar de uma forma mais pé no chão, sem ser um adolescente burro, sabe? Você já tem entre 30 e 40 anos, então você é uma pessoa mais madura, você tem capacidade de tomar decisões mais complexas. E um conselho pra galera mais velha é que você não é velho demais para fazer nada. Na minha turma da faculdade, tinha um senhor de 65 anos que se formou. Não era bem da minha turma, ele era de outro. Do outro turno, né? Ele era da manhã, eu estudava à noite. Cara, ele não tava nem aí. Se alguém tava falando que ele era velho demais, enfim. Sabe, essas limitações, elas são impostas por você. O mundo, que é cruel, nem ele coloca essas limitações em você. Você vai lá e faz. Obviamente, de novo, tem que ter bom senso. Você não vai virar atleta de alto rendimento aos 75 anos. Mas 75 anos, 80, a idade que for, não te impede de aprender algo novo. Não te impede de começar agora. Já teve gente nessa cidade que correu um Ironman. Se você não sabe o que é um Ironman, dá uma olhada na internet. Você vai ver que é bem bizarro. Até porque, cara, se você não fizer nada, você só é uma pessoa sentada no sofá esperando a morte. Então, tá na hora de você aprender alguma coisa. Vai lá e faz. O último conselho
Saiba que as decisões que você toma na sua vida e as consequências dela e o que você faz com elas é tudo culpa sua. A responsabilidade de tudo o que você faz na sua vida é exclusivamente sua e ninguém tem nada a ver com isso. Tava conversando esses dias com a minha esposa sobre um anime muito bom chamado Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. Se você não conhece esse anime, basicamente ele tem demônios e samurais, e os samurais eles têm que matar os demônios. Os samurais eles são os bonzinhos. Aí dentro desses demônios você tem os Kizukins, que são os demônios mais poderosos. E você tem, na parte dos samurais, os Hashiras, que seriam os samurais mais poderosos. Quando você vê a história dos demônios mais poderosos, você entende por que eles viraram demônios. A história deles é uma merda. Eles sofreram pra caraca. Eles passaram por coisas que você não desejaria nem saber. Desde criação abusiva, violência, sabe? Tudo que uma criança, um jovem ou até um adulto nunca deveriam passar. E você olha aquilo e você fala, poxa, bem sofrido, e você tem uma ilusão, aquele negócio, tá, faz até um certo sentido dele ser assim. Só que quando você vê a história dos Hashiras, é exatamente a mesma coisa. Sabe? Os Hashiras, lembra? São os samurais mais poderosos, os guerreiros do bem. E eles também passaram por criações abusivas, violências, e testemunharam coisas que ninguém deveria testemunhar. Então, isso é algo muito legal que esse anime mostra. Eu não sei se todo mundo teve essa percepção, sabe? Apesar dos Hashiras passarem por situações muito semelhantes ao dos Kizukis, dos demônios, eles escolheram lutar pelo lado do bem. As pessoas que tiveram experiências parecidas, mas a escolha delas foi totalmente diferente no final, foram os Kizukis, sabe? É uma comparação entre duas pessoas que passaram por situações semelhantes e decidiram de forma diversa. Então saiba que as consequências das suas escolhas são suas e ninguém tem nada a ver com isso. Se você gostou desse vídeo e conhece alguém que vai gostar, compartilha com ele, dê um joinha, se inscreve no canal. Valeu, até a próxima.